continuar o seu debate em foco, recebendo hoje a delegada Liliane Doreto. É um prazer, delegada, receber você aqui na Rede Auto Tietê para falar um pouquinho sobre sua trajetória e algumas coisas muito especiais, alguns projetos que você faz. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição, porque eu sempre falo o seguinte: eu sou uma servidora pública e o meu dever é prestar serviço público e, obviamente, isso traz esse diálogo com a população, com a imprensa, e é sobre isso, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre você, Tá. delegada, e a Liliane Doreto, né? Assim, a profissão, né, na área da polícia já é uma profissão ali que a pessoa ela tem que gostar, tem que ter uma aptidão, né? Tem que gostar daquilo. E no seu caso, que está ali no 8º DP de São Bernardo, né? Você é a delegada titular lá. É um compromisso de vida, né? A sua vida faz... Você tem que se dividir, mas você tem seu lado mulher, você tem seu lado de versatilidade, né? O que levou você a ter essa... Poxa, eu quero entrar na área da polícia, da proteção, da segurança. Eu digo sempre que a gente não escolhe a profissão escolhe a gente. Eu sou filha da periferia. Então, meu pai começou como coletor de lixo, depois operário, minha mãe empregada doméstica, estudou, hoje tem 4 faculdades. E aí eu cresci com isso. E quando você nasce na periferia, você não tem muito o que gostar. Você tem algumas coisas à sua disposição. Sim. E aí a diferença é o que você tem na sua casa de exemplo. E a minha casa sempre foi pautada. Eu lembro que na minha casa minha mãe ia à biblioteca com a gente, nem sei se tem mais. E assim a gente tinha direito a pegar 7 livros por pessoa. E era um livro por dia. Então eu fui criada nesse ambiente. E eu sempre fui muito nerd. E algumas pessoas surgiram na minha vida, a minha professora da 4ª série, Dona Rosa. Tem pessoas que fazem a diferença, né? E ela fez a diferença na minha vida. E aí ela era naquela transição da Constituição de 88, eu passei a gostar de direitos sociais. E aí eu não tive dúvida na época do vestibular. Obviamente, eu fiquei ali entre fazer jornalismo, educação física, direito, mas não, o direito me arrebatou. Entrei na faculdade pensando, eu vou fazer direito do trabalho, uma coisa mais leve. Mas aí logo eu conheci o pessoal da minha sala de aula, que eram da segurança, e já eram investigadores, policiais militares, guardas civis, e aí eu me identifiquei. Você vai construindo, então, assim, essa vontade, esse direcionamento. O direito, nossa, é extremamente amplo. Você poderia ficar, o que você falou, direito de família, né? Direito de trabalho e tudo mais. E então, na faculdade, foi surgindo essa vontade de ir para a parte de segurança. E tem uma coisa muito forte em mim. Assim, a pessoa que mais importante da minha vida sempre foi a minha avó. E a minha avó cuidava da gente para minha mãe poder trabalhar. Minha mãe tinha 2 empregos e estudava à noite, então minha avó cuidava da gente. E minha avó era louca pelos aqueles programas, Gilberto, eram uns programas de policiais mesmo. E eu me recordo que eu sempre ficava muito doente criança. E aí a minha avó tinha que me levar para o PS e sempre tinha uma viatura. E minha avó sempre foi muito vibradora, sempre gostou da polícia. Aí eu acho que mais por ela do que por mim, ela falava assim: a minha netinha tá com febre, ela pode entrar um pouquinho na viatura e você ligar a sirene? E aí toda vez, aí eu passei a gostar disso, entendeu? Então a polícia sempre foi algo que estava intrínseco em mim. Porque na periferia, ao contrário do que muitos pregam, o que nos acolhe, o que traz um pouco de justiça para você, que é a população do bem, é um policial. Então, eu vivi com isso. Eu sou da periferia, eu sei o que é uma viatura passar na tua rua e você pedir ajuda e ele te auxiliar. E ainda tinha esse aspecto muito lúdico de eu ir para o hospital, tomar uma semana de bezetacil e toda vez minha avó pedir para eu entrar na viatura. Mas você teve, então, uma estrutura familiar também boa, né? Sim. Meus pais se separaram, eu era criança, mas assim, eu tinha 10 anos de idade. Mas eles nunca deixaram de dar exemplo. E isso conta muito, porque você tem várias coisas à sua disposição. Você poderia ir para um caminho ali mas você tendo um exemplo na sua casa, então isso ajuda. É aquela frase, né?
a palavra convence e o exemplo arrasta. Olha que legal. É sobre isso. E eu sempre vi minha mãe estudando muito. Minha mãe passou em 8 concursos públicos. 8 concursos. E eu sempre acompanhei a minha mãe com aquelas fitinhas de inglês, naqueles gravadores antigos, estudando inglês, estudando para concurso. Então, assim, não tem como você ir para outro caminho se você tem esse exemplo. Então, é sobre isso, sabe? Mais do que ter dinheiro, é você ter exemplo. Sim. E a nossa vida... Tanto que a minha irmã é médica, a outra é enfermeira. Ai, que legal. E é isso, né? Vocês lidam com as pessoas, né? De maneiras diferentes, cada uma na sua área, né? Cada uma na sua área. Você, hoje, delegada, como mulher, né? Você sentiu alguma dificuldade? Muitas. A gente pergunta só por... Você pergunta só porque... Muitas, até hoje. Tá. Ser mulher é muito difícil. A gente não pode esquecer que a gente veio de uma sociedade patriarca, onde os homens sempre tiveram mais privilégios, né? Sempre. Se a gente olhar a história, a gente começou a votar em 1932 e eram algumas mulheres que votavam, e o termo histeria, algumas biografias trazem que eram por conta das mulheres que falavam que elas brigavam por votar e que elas eram histéricas. Foi até laudado como histeria. O sutiã que queimavam em praça pública, nunca houve isso. Foi um concurso de Miss Estados Unidos, Miss América, onde as mulheres colocaram numa caixa tudo aquilo que incomodavam ela. Tiraram o cílio. Lá, um repórter pega uma matéria, se inventou um título para descredibilizar a gente. E a mulher leva isso com ela. Em qualquer área que a gente for trabalhar, a gente sempre tem mais dificuldades. E eu acho que com a nossa competência, com a nossa sensibilidade, a gente está quebrando isso. A gente está mostrando que a gente também é inteligência, que a gente também é coração e que dá, sim, para a gente somar. Porque não existe o feminismo ou o masculinismo, a masculinidade. O que existe é essa conversa que tem que ser integrada, porque todos nós somos importantes. Isso mesmo. E existem, igual empreendedorismo, né? As mulheres têm sido tão atuantes, tendo seus próprios negócios, tudo. Então, isso é ótimo, é excelente. E uma causa não exclui a outra, né? Não. Então, assim, não é porque as mulheres estão emergindo que os homens precisam ficar... Não, é a igualdade. É a igualdade. Não tem nada a ver com separação. Tem a ver com união. Isso mesmo. Bom, a delegada é fora da caixinha, né? A gente fala assim, usa esse termo, porque você, além de ser delegada, você é palestrante e desenvolve alguns cursos, desenvolve algumas ações que chegam a ser de segurança pública, de utilidade pública. Mas a gente vai falar disso depois dos comerciais, né? Isso. Já a gente está de volta com o seu Debate em Foco. Suzano está no coração do Alto Tietê, com mais de 1.600.000 habitantes na área de influência e fácil acesso às principais vias de São Paulo. Uma cidade que cresce, consome e se conecta. Localizada ao lado das rodovias como Índio-Tibiriçá, Rodoanel, Ayrton Senna, o Suzano Shopping está a apenas 40 minutos da capital e no eixo de ligação entre o litoral e o interior paulista. Com mais de 120 lojas, grandes marcas, uma praça de alimentação completa, o Suzano Shopping é referência em compras, lazer e conveniência na região. Recebemos mais de 700.000 visitas por mês, com um perfil diversificado, exigente e fiel. Um público que consome, se diverte e retorna. Espaço para crescer, vender e marcar presença. Com alto fluxo e estrutura completa, o Suzano Shopping é o ponto de encontro do Alto Tietê. Palco de grandes eventos, o Suzano Shopping é parceiro da comunidade. Aqui, o Alto Tietê se encontra.
Quer crescer com a gente? Seja parceiro do maior shopping da região, Suzano Shopping. Aqui, o comércio encontra oportunidade. E seu Debate em Foco está de volta, recebendo hoje a Liliane Doreto, delegada titular do 8º DP de São Bernardo do Campo. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre sua trajetória, o que te motivou, né, a chegar a ser delegada. Você, nos bastidores, estava falando do seu lado que você é mulher, você é esposa, é engajada, se cuida, gosta muito dessa parte do lazer. Você, assim, está bem resolvida nesses setores, assim. Mas, falando da sua parte profissional, você também quis fazer algo diferente. Sim. Além de palestras, tudo, você pensou nessa parte que está sendo uma necessidade hoje em dia, ministrar cursos, né? Vamos falar um pouquinho do Guarda Civil Municipal. Pois é, eu sempre falo o seguinte... Quando você chega para atuar em determinada região, você tem que fazer um estudo daquela região. Quais pontos são mais vulneráveis? O delegado de polícia é aquele que pega ali a estatística e observa se é furto, se é roubo, o porquê que se chegou naquele resultado. Tá. A polícia tem, na sua trajetória, a estratégia de trabalhar apagando incêndios, depois que o crime aconteceu. Analisando o contexto social, geopolítico, eu percebo que a gente tem que trabalhar antecipadamente. A gente tem que se antecipar aos crimes. É igual uma doença, que às vezes você só trata os sintomas. E não trata a causa. Por exemplo, quando eu fui trabalhar em Nazaré Paulista, ali é uma cidade que tem uma represa que é Atibainha, que abastece mais de 8 milhões de pessoas, salvo o melhor juízo, por dia. Ela é cercada por Guarulhos, Mariporã e outras cidades ao redor, no entorno. O que acontece? Muitos grileiros vendem terrenos e fatiam. A pessoa compra 1.000 metros, daqui a pouco ela dá um carro para o pedreiro pegar 50 metros e quando você vê, você tem a favelização. Quando você tem um local que ele não foi planejado, que ele não está dentro da lei municipal, você não tem como colocar um posto de saúde, uma escola pública, e quando o Estado não está, o poder paralelo toma conta, e aí vem milícias, e vem todo esse problema de tráfico, sequestros, e todo esse caos. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Pensando nisso, toda vez que eu chego numa cidade, o que eu faço? Eu quero entender a minha região. Entender o que se passa e saber que as pessoas ouvem, porque polícia civil não é lugar de amador. Polícia Civil, você tem um profissional do direito, que ele tem que raciocinar o que está acontecendo, trabalhar com a sua equipe de investigação. Eu não estou lá para ser palco para ganhar like. Eu estou lá para ter resultados. E resultado eu tenho com inteligência, com esse trabalho transversal. Então eu tenho que saber quais são os pontos vulneráveis, eu tenho que conhecer o líder comunitário, eu tenho que saber quais são as pautas, necessidades, e aí fazer um trabalho transversal. Nós temos os consegues, as vizinhanças solidárias, que é um programa maravilhoso da PM, que funciona. Então eu tenho que ser um braço do judiciário, da justiça, me comunicando com as pessoas. E aí me veio a preocupação quando as guardas municipais, elas ganharam o poder legítimo, que precisavam mesmo, eles estão expostos na rua, de andar armados, de fazer polícia municipalmente, ali no âmbito mais... eles podem prender, eles podem Eles têm o poder de polícia, como a PM, né? Só que localmente. E eu acredito nisso, que quando você age localmente, a sua chance de êxito, de crescer isso e reverberar a âmbito nacional é muito maior. Só que para isso eu preciso de uma guarda municipal que ela conheça, que ela tenha conhecimento sobre direito penal, sobre o que é uma legítima defesa, sobre o que é abuso de autoridade, direitos constitucionais, que são as garantias, que são os deveres. Ele precisa saber de processo penal, de como coletar uma prova na rua, apresentar na delegacia para o delegado, né, também. Sem desobedecer a cadeia de custódia, porque senão é um BO nat morto. E ele tem que saber, taticamente,
portar aquela arma de fogo para que ele não seja uma ameaça para si próprio e para terceiro. Ah, tá. Essa é a minha preocupação. Eu lido com isso. Uhum. E são homens, pais de famílias, pessoas comuns. Sim. Que hoje em dia nós vemos nas cidades, né? O pessoal vê, assim, aqui a região do Alto Tietê, a Guarda Civil Municipal tá bem munida de material, assim. Tem agora as viaturas, tem equipamento, colete, arma, mas elas também têm que ter um preparo psicológico, né? Para usar corretamente também, né? E não se assustar, acabar provocando um acidente, porque você, para estar portando uma arma de fogo, você tem que ter muita rigidez mental, você tem que se preparar, você tem que ter um aporte emocional, um aporte psicológico, conhecimentos jurídicos e tem que ter sensibilidade. Ao contrário do que se pensa, o policial ele tem que ser uma pessoa extremamente sensível. Sim. O policial não é um justiceiro. O policial é uma pessoa que atua para a lei, com a lei, para que a gente faça justiça. As pessoas têm a noção de que não tem que tá ali para matar, não, é para proteger. Proteção. Então, assim, esse curso que você montou, elaborou, ele engloba vários aspectos. Então, é um curso completo para a parte de GCM, para eles poderem atuar ali de forma correta. Já tem ali a parte do material, tudo, né? Saber usar corretamente. Exatamente. Eu conto com um dos melhores profissionais que nós temos na Polícia Civil. Uhum. Uma pessoa altamente renomada, com cursos na FBI e etc. Uhum. E que são atiradores de elite mesmo. Tá. Porque para ensinar a manusear a pistola, para saber como fazer uma progressão, abordagem de um carro, não se colocar em risco, não colocar terceiro em risco. Uhum. Né? Uhum. O nosso GCM, ele tem que ter discernimento de lei, ele tem que saber o que são direitos e garantias, a população tem que saber o que são deveres, por isso que eu dou muita palestra. Entendi. Uhum. Porque senão a gente acaba usurpando do seu direito. Eu sempre falo, todo direito acaba onde começa o do outro. Sim. Senão você não está vivendo em sociedade, você está usurpando algo que não é seu. Imagine uma pessoa que vai apresentar uma ocorrência para um delegado de polícia, que ele encontra ali uma arma de fogo, ele não sabe nem como arrecadar, para que eu depois possa... Porque a ocorrência não acabou com o boletim de ocorrência. Ela começou para a Polícia Civil com um boletim de ocorrência. Eu tenho todo um aparato da polícia científica por trás. Eu tenho DNAs para colher. Então, polícia judiciária é muito mais do que fazer um boletim de ocorrência. E é isso que a pessoa que está na rua, tanto o PM como o guarda municipal, como os policiais que fazem esse trabalho ostensivo, tem que ter discernimento, conhecimento e sensibilidade. Porque, às vezes, eles estão abordando alguém que está em estado de drogadição. É verdade. E aí, você tem que saber como atender aquela pessoa. A gente tem que contar com o SAMU, com socorristas. Para onde direcionar? Para onde direcionar? Legítima defesa. Tem um projeto agora que vai dar início, que vai ser um projeto piloto que vai ser colocado no Demacro, que é 360 graus. Para cuidar de vulneráveis, que vai contar com a ajuda das prefeituras. Então, você veja, não dá para fazer segurança pública sem esse olhar transversal, sem trabalhar com assistência social, com a prefeitura, com a polícia civil, com a polícia militar. Não tem como nós trabalharmos sem a ajuda da população. Sim. E sociedade é isso. Todo mundo unido para um bem em comum. Olha, delegada, essa sua ideia é excelente, porque aí a população talvez fique até mais tranquila, porque vai ser uma atuação em conjunto, né? E todo mundo só tem a ganhar. Exatamente. Né? Porque a GCM agora, como ela está, veio para ficar. Não vai ter mudança. É o jeito que é um ganho, foi um ganho social. Só tem que adequar para que ela tem ali um comportamento, às vezes alguma dúvida, alguma coisa, ela sabe atuar, porque o pensamento, o raciocínio tem que ser muito rápido. Além de você ser muito rápido, você tem que pensar que você não é um super-herói e você não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Você, para ser um policial, eu falo policial porque eu abarco também a guarda
civil, todas as forças de segurança. Você tem que ter muita tranquilidade, muito discernimento e muita empatia. Se você não tiver empatia, você não consegue fazer segurança pública. E esse tem que ser o pensamento. Isso. Delegada, a gente tinha até mais temas para tratar, mas nosso tempo é curto, já se finalizou. Eu gostaria de agradecer o trabalho que você faz. Obrigada. Porque é o que você falou, precisa ter essa parte humana. E você, além de delegada, você consegue trabalhar e perceber, às vezes, alguns problemas sociais e trazer isso e trabalhar de alguma maneira para auxiliar, para orientar. Né? E precisamos de mais profissionais assim, viu? Eu agradeço muito. Eu espero que as pessoas entendam que polícia civil, delegado de polícia, polícia judiciária é a polícia que é comprometida com a legalidade, com a transparência, é aquela polícia que está ali aberta 24 horas, atendendo o público, por profissionais que estudam muito para estar ali, para pessoas preparadas, e que esse discurso de que a polícia é abusiva, que a polícia é isso e aquilo, é para quem não efetivamente não conhece o que é ser polícia, o que é uma delegacia de polícia, os PMs que estão na rua dando a vida, como aconteceu ontem, né? Um levou um tiro no peito, fazendo o quê? Protegendo a sociedade. Então, polícia é isso, polícia é justiça. Isso mesmo. Delegado, você é sempre bem-vinda aqui Obrigada. na Rede Alto Tietê. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão ou perguntar sobre cursos ou palestras, tem o seu Instagram aí, pode te procurar, né? Lá é delegada Liliane Doreto. Isso. E ela vai ter o maior prazer em atender. Respondo a todo mundo, a agenda é cheia, estou sempre fazendo 1000 coisas, mas eu tenho um carinho enorme por quem me acompanha, porque na verdade eu estou fazendo o que eu devo, que é dar satisfação, porque eu sou uma servidora pública. Isso mesmo. E o Debate em Foco fica por aqui. A Rede Alto Tietê sempre trazendo temas e pessoas especiais aqui para orientar um pouco. Muito obrigada, viu, delegada? Adorei. Até o próximo Debate em Foco.